Ora boas, então hoje vamos falar sobre correção de programas, assim como análise assintótica, análise de performance, de tempo e de espaço, de memória, melhor, pior, em todo o tipo de casos, e vamos lá começar. Primeiramente é importantíssimo sabermos o que é um algoritmo. Um algoritmo é simplesmente um procedimento, um conjunto de passos, que pode ser ou não computacional, mas no âmbito daquilo que nós vamos falar hoje é computacional, e é bem definido, que recebe um input e produz um certo output, e que deve terminar sempre num número finito de passos. Portanto, não podemos ter nenhum algoritmo que demore para sempre até produzir o seu output. Há duas partes importantíssimas nos algoritmos, que é a sua correção, termos a certeza de que aquele algoritmo produz o resultado correto, o output correto para todas as instâncias do problema, e também a eficiência. Portanto, o desempenho do nosso algoritmo tem de ser adequado, tanto o uso de memória quanto o tempo. Se nós dermos um input ligeiramente maior, dependendo do algoritmo, não nos convém, ou é melhor que o nosso algoritmo escale de forma eficiente, ou pelo menos o mais eficiente possível para aquele determinado problema. Vamos falar primeiro da correção, e há uma frase de Dijkstra, que é muito conhecida, que diz que o teste de programas, portanto o testar os nossos programas, os nossos algoritmos, é uma maneira muito eficiente de mostrar que existem bugs. No entanto, é inadequado para mostrar a sua ausência. Portanto, para nós mostrarmos que o nosso programa não tem bugs, nós não podemos simplesmente testá-lo vezes sem conta com diferentes inputs e esperar diferentes outputs. Isso não vai... Nós nunca vamos chegar a um ponto em que conseguimos mostrar de forma definitiva que o nosso programa não tem bugs dessa forma. Por isso, temos que arranjar uma prova. Então vamos lá começar com a correção. A técnica que nós vamos utilizar para, portanto, mostrar que um algoritmo está correto, para provar que um algoritmo está correto, serão os invariantes. E vamos começar com os invariantes de ciclo. Portanto, como provar que um certo ciclo, um for, um while, faz aquilo que nós queremos. Usamos então um invariante, damos àquele certo ciclo um invariante ciclo, que é simplesmente uma condição que é necessariamente verdadeira, imediatamente antes e depois de cada iteração do ciclo. E, portanto, esta frase captura basicamente aquilo que nós queremos que o ciclo faça em cada iteração. Como se fosse o estado do programa, mas da parte que nós queremos, claro, naquele exato momento, naquela exata iteração, ou antes daquela iteração. E depois nós teremos esta frase bem definida, aquilo que nós queremos que o nosso ciclo realmente faça, nós temos de aprovar. Quando? Na inicialização, portanto, antes da primeira iteração, temos que provar então que a nossa frase, o nosso invariante, é verdadeiro. Depois, na manutenção, portanto, temos que provar que se é verdade antes de cada iteração, também vai ser verdade antes da próxima iteração. É como se fosse uma espécie de uma prova indutiva. E depois temos de provar que, na terminação, quando o ciclo termina, o nosso invariante ajuda-nos a realmente provar que o nosso programa está correto. Porque nós queremos provar o invariante de forma a provar que o nosso algoritmo em si está correto. Portanto, são estes três passos. Portanto, temos o nosso invariante, temos a nossa frase que nós queremos demonstrar que o nosso ciclo faz ou produz no programa. E depois temos que aprovar nestes três casos. Provar pode ser, muitas das vezes, simplesmente por frases ou por escrito. Então vamos ver um exemplo muito simples. Por exemplo, a soma de 1 a n, que é o que este ciclo aqui faz. O nosso invariante pode estar escrito como uma fórmula, assim. Também podia estar escrito por escrito. Por exemplo, a nossa variável sum contém a soma dos inteiros de 1 a i menos 1, quando estamos na iteração i. Então vamos provar este nosso invariante. Primeiro, na inicialização, temos que o nosso i é igual a 1, inicialmente aqui. O nosso i começa a 1. E, portanto, a nossa variável soma contém a soma dos inteiros de 1 a i menos 1, que é 0. Portanto, de 1 a 0, vamos considerar que a soma é 0. E que, portanto, está correto na inicialização. Depois, na manutenção, temos de assumir que já temos a soma até i menos 1. E então, quando nós fazemos sum mais igual a i, a nova soma passará a incluir toda a soma anterior mais este i. A soma anterior era de 1 a i menos 1, mais i, passa a ser a próxima iteração, que é o que está correto. E depois este ciclo terminaria quando o i for maior do que o n, ou quando o i for igual a n mais 1. Quando o i for igual a n mais 1, o nosso invariante diz-nos que nós temos a soma dos inteiros de 1 a i menos 1. Como o i é igual a n mais 1, então temos a soma de todos os números de 1 até n. Aqui está pelo invariante, e este valor é exatamente aquilo que nós queríamos calcular. Por isso, está provado que funciona no caso base, ou que é correto o nosso invariante no caso base. Está provado que se temos o invariante desta iteração, na próxima iteração vai também ser verdade, vai também ser verdadeiro. E está provado que, se nós temos o invariante quando o ciclo termina, que o nosso problema está resolvido, ou que ele ajuda a resolver-nos o problema. Neste caso, o nosso problema era resolvê-lo só com aquele ciclo, depois tem só mesmo o return. Por isso, é tão simples quanto isto. Agora, temos a correção em ciclos, que já vimos, e vamos à correção em recursividade. Portanto, para algoritmos recursivos, nós temos mesmo de usar a indução.
Portanto, neste caso não é preciso provar aqueles 3 casos diferentes, é só preciso provar em 2, que é o caso base, normalmente naquele early return que as funções têm, em que provamos, portanto, que o algoritmo funciona para aquele caso base da função, por exemplo, vetores de tamanho 1, se for, por exemplo, uma sorte em vetores de tamanho 2 ou tamanho 1, ele consegue dar sorte a vetores que só têm dois itens, digamos assim. Portanto, provamos para esse. E depois temos o caso indutivo, que é, assumindo que as funções recursivas todas funcionam, temos de provar que, assumindo isso tudo, a estrutura em si do programa, aquele algoritmo exterior que tem chamadas recursivas, funciona. Agora vamos à análise assintótica. Portanto, temos de arranjar uma forma de medir a eficiência de uma forma independente do hardware, em que nós não simplesmente testamos vezes sem conta em diferentes tipos de hardware e vemos qual é que performa melhor. Portanto, nós vamos contar as operações elementares, as operações mais básicas, os passos que o nosso programa faz, em função do tamanho do input. Pode ser só um n ou pode ter mais variáveis, dependendo daquilo que nós queremos testar. E nós focamos na taxa de crescimento quando este n tende para infinito. É claro que isto depende muito do problema. Se for uma função que nós só vamos rodar com inputs pequenos, temos a certeza que se vai rodar com inputs pequenos, podemos analisar isto de forma diferente. Mas na análise assintótica, aquilo que nós queremos fazer mesmo é analisar quando cresce o tamanho do input ou a dificuldade do input, como é que vai crescer a nossa eficiência do nosso programa. Crescer ou piorar, no caso. Mais uma vez, porque é que isto tem de ser independente no hardware? Porque lá está, 1000 operações num PC lento versus num PC com CPU muito melhor, vai variar muito, não é? E nós temos de ter uma forma mais básica de analisar os algoritmos em si, e é isso. Então, há vários tipos de análise. O mais comum é simplesmente a análise do pior caso, é que nós analisamos para este certo programa com um input de tamanho n. Nós não podemos simplesmente mudar o tamanho do input quando queremos analisar o pior ou o melhor caso, não podemos mudar o tamanho do input. Para inputs deste tamanho, qual é que é o pior caso? Portanto, isto vai-nos dar, digamos, ok, o meu algoritmo nunca vai ser pior do que isto. Depois temos o melhor caso, por exemplo, numa função que vê se há repetidos, o melhor caso é que os 2 primeiros sejam repetidos. Por exemplo, se a função vê 1 a 1 e considera que a lista está à sorte já. O pior caso é não haver repetidos. O melhor caso é os repetidos serem logo o primeiro e o segundo elementos. Não podemos simplesmente analisar o melhor caso na maioria das vezes porque há early returns, etc. Muitas vezes até temos validações no início e isso, não podemos considerar isso, no caso, é o melhor caso, mas não podemos considerar útil para medir como o nosso programa funciona ou como o nosso algoritmo funciona. Depois temos o caso médio. Este é bastante mais difícil de calcular porque nós não podemos simplesmente considerar que para aquele certo algoritmo todos os inputs têm a mesma chance de calhar, porque não tem. O programa vai ser utilizado de uma certa forma, com alguns certos inputs, e nós, para calcularmos o caso médio, nós temos de ter a distribuição. Portanto, 50% das vezes esta variável vai ser falsa, 30% das vezes esta string vai ter tipo 2 elementos, ou 2 caracteres, e vai começar com A, 20% das vezes, lá está. É uma análise que é bastante mais custosa. O mais comum mesmo é o pior caso. E para analisar estes 3, nós temos esta notação assintótica. O O, o ômega e o θ. O O é o limite superior, que é muitas vezes usado então no pior caso. Portanto, quando nós temos um algoritmo que muitas vezes pode parar mais cedo, mas nunca vai demorar mais do que X tempo, nós aí usamos o big O, em que é tipo, ok, ele nunca vai demorar mais do que isto, mas também nunca vai demorar menos do que isto. Esse menos do que isto é o ômega, é o limite inferior, é como se fosse um maior ou igual. É tipo, ok, este é o tempo mínimo que o meu programa vai demorar, enquanto que o big O é o tempo máximo. Depois tem aqui também a notação ou a noção matemática do que estes significam. No caso, o big O é que o tempo que a nossa função f vai demorar por input n vai ser sempre menor ou igual do que um c qualquer que nós podemos escolher depois para provar, vezes o tempo que o nosso gdn demora para um n a partir de um n0 ou para um n a tender para o mais infinito. No ômega é ao contrário, é portanto que f de n vezes c será sempre maior ou igual do que gdn. E depois temos o θ, que é, por exemplo, simplesmente um loop que soma todos os elementos de um array, por exemplo. Esse loop nunca vai conseguir nem sair mais cedo, nem sair mais tarde. Por isso esse aí será um algoritmo que tem um tempo θ qualquer coisa, que nós vamos poder analisar com θ, porque ele nunca vai ter nenhum caso em que ele saia mais cedo nem que saia mais tarde. Ele vai demorar sempre, para aquele input, aquele número de passos. Ou para um input daquele tamanho, vai sempre demorar o mesmo número de passos. E aqui lá está a nossa função f de n, o tempo da nossa função f de n, está entre duas constantes do tempo da gdn. Então, o que é que nós colocamos aqui em vez de
G de n ou F de n são as classes de complexidade. Portanto, quando temos um programa O de 1, ou θ de 1, ou ômega de 1, o que isto quer dizer é que, lá está, depende daquilo que nós estivermos a analisar, O de 1 quer dizer que o programa vai demorar no máximo constante. Quando se usa O de 1 não faz muito sentido. Se é O de 1, também será θ de 1 e também será ômega de 1. Mas normalmente usamos sempre o O nestes casos. E isso quer dizer simplesmente que o programa é constante. Por exemplo, a função get de um array, o que é que aquilo faz? Simplesmente acede a uma certa posição e retorna. Ou, por exemplo, somar dois números. É constante. Pode não ser constante. No hardware, se nós estivermos mesmo a ver o CPU, como aquilo funciona, a ver o while e o a ter que somar os dois, pode não ser constante. Mas nós, quando estamos a fazer este tipo de análise, consideramos, por exemplo, uma soma constante. Depois, o mais comum é o O de n, ou θ de n. Lá está. Se nós tivermos um ciclo que simplesmente soma todos os números de um certo array e depois dá return nessa soma, será θ de n. Também será O de n e também será ômega de n. Porque lá está, esse aí não consegue dar return mais cedo. E porquê n? Porque nós estamos a considerar que este n é, neste caso, a length do nosso array. Portanto, vai demorar n passos. Vai executar n vezes, por isso é O de n, ou θ de n. E este aqui é chamado linear. Depois, se nós tivermos dois ciclos, por exemplo, se nós estivermos a analisar uma matriz, já vai ser O de n ao quadrado. Se nós tivermos, por exemplo, uma matriz quadrada, se ela não for quadrada, já vai ser O de n vezes m, por exemplo. Sendo que n é, por exemplo, a length da matriz e depois o m é a length de um dos arrays da matriz, que também seria igual em todos. Por isso, seria uma matriz n por m, aí seria O de n por m. Se fôssemos a calcular, por exemplo, a soma, ou algo que não conseguimos dar return mais cedo, seria θ de n por m. Depois, há outros, por exemplo, logarítmico, em que a cada iteração nós diminuímos, não subtraindo o input, não subtraindo o tamanho do input, mas sim dividindo o tamanho do input. Por exemplo, na pesquisa binária, a cada iteração nós estamos a dividir o problema a meio, a diminuir o tamanho do resto daquilo que nós temos que ver a meio. Tipo, tem esta área que tenho que pesquisar. Começa aqui, começa a pesquisar a meio, está na esquerda. Ok, passo tudo para a esquerda. Já só tenho que ver metade daquilo que eu tinha que ver. E depois no próximo, ok, está à direita. Diminuo mais o problema. Isto é algo logarítmico. Neste caso seria log de 2. Log 2 de n. Nas classes de complexidade nós só usamos mesmo a notação log de n. Não queremos saber do específico número do logaritmo. Na verdade este número interessa quando estamos a falar de performance verdadeira. Mas no que toca a classes de complexidade é simplesmente logarítmico. E este é um tamanho já bastante bom. Muito bom mesmo. Depois temos o linearítmico, que é algo que tem que executar n vezes e depois logarítmico. Por exemplo, o merge sort e o quicksort. Depois, eventualmente, temos o exponencial. Normalmente é sempre em algoritmos de força bruta, por exemplo, subconjuntos ou algum tipo de permutações, algo desse género. Nós não queremos mesmo algoritmos desta forma porque, lá está, quando o input cresce, duplica, em qualquer um destes, nós conseguimos, digamos, prever para aquilo que crescerá. Neste aqui, será muito mais difícil e teremos números muito maiores de quantidade de passos que terão de dar. E algoritmos deste género são muito úteis para inputs pequenos. Para inputs grandes são completamente inúteis. E para problemas deste género não importa mesmo o computador. Para algoritmos deste género não importa o computador que estiver a rodar. Não importa que seja o melhor computador possível. Se o input for de um tamanho não básico, não trivial, não extremamente pequeno, demorará muito na mesma. E nós vamos aprender também a prever os tempos e poderá demorar anos, décadas, séculos a executar. Não importa o computador neste tipo de algoritmos. Também existe o tempo fatorial, O de n, ponto de exclamação, fatorial. E esse aí, assim, aquele de permutações, eu acho que eu tinha dito que o exponencial tinha permutações, mas acho que para fazer permutações é exponencial. Um algoritmo bastante simples, no caso. Mas é isso. Portanto, nós quando estamos a analisar um certo programa, nós escrevemos só a maior das classes. Isso é aquilo que nós chamamos a dominância assintótica. Portanto, se o programa tem um ciclo O de n e depois tem à frente desse ciclo dois ciclos aninhados para n, então o algoritmo em si todo é O de n ao quadrado. Simplesmente é o maior que nós queremos saber, é o maior que fica, digamos, é mais importante. E para inputs grandes é aquele que iria predominar. Por exemplo, se nós tivermos um polinómio deste género, o algoritmo seria θ de n ao quadrado. Algo que podia executar, mesmo que fosse 100 instruções ou 100 ciclos de n, e depois tivéssemos dois ciclos aninhados com n ao quadrado, aquele que predominava era mesmo o n ao quadrado, porque para inputs enormes era aquele que seria significante. Agora vamos analisar alguns programas. Portanto, este algoritmo, por exemplo, este ciclo aqui de fora executa n vezes, este ciclo aqui de dentro
executa, em média, n sobre 2 vezes, por volta disso. Então, podemos resolver este somatório aqui. Portanto, aqui podemos sim resolver este somatório, mas é mais simples simplesmente ver, ok, este é um ciclo para n e este é um ciclo que executa. Vamos ver, na primeira iteração seria n vezes, depois seria n menos uma vezes, depois seria n menos 2 vezes, n menos 3 vezes. Lá está, é isto que o somatório é. Na primeira iteração, este ciclo aqui de dentro executava n vezes, depois executava n menos uma vezes, sei quê, até executar só uma vez. E isto tudo, lá está, isto tem que ser executado n menos uma vezes. Ou no caso, n vezes, começando a partir de zero. E então, isto é como se fosse n ao quadrado, ou muito parecido a n ao quadrado, sobre 2. Este aqui de dentro, em média, quantas vezes é que vai executar? Vai executar n sobre 2. Portanto, este executa n sobre 2, n sobre 2, nós sempre que temos alguma coisa a dividir ou multiplicar, nós nesta análise de complexidade não nos importa. Por isso podemos simplesmente tirar. Tiramos esse sobre 2, fica n ao quadrado. E é essa então a complexidade deste algoritmo. No que toca a analisar programas recursivos ou recorrentes, temos por exemplo o merge sort, em que portanto, o que é que nós fazemos? Dividimos o array a meio, isso é O de 1, depois vamos resolver essas duas metades, pronto. Passa a ser 2 vezes o tempo que demora a resolver para metade do input e o tempo que demora a resolver para a outra metade. Portanto, é o tempo de uma metade, o tempo da outra. Neste caso, colocamos só 2 vezes o tempo da metade. E depois, para combinar dois arrays organizados, é θ de n. Esse é o algoritmo de merge de sorte, em que nós temos duas arrays já sorted, nós conseguimos resolver isso em O de n. Ou conseguimos organizar uma array final com os valores dessas duas em O de n. Ou neste caso, θ de n. Então, o nosso tempo para resolver n seria 2 vezes o tempo para resolver para n sobre 2, mais n. Portanto, nós, a partir disto, podemos construir a árvore de recursão, que seria algo deste género. Lá está, eles aqui colocaram uma constante, simplesmente, mas a fórmula é esta, não é mesmo? E, portanto, a primeira iteração vai demorar tempo n. Vamos tirar o c porque não estamos a considerar que demora c. Depois vamos dividir o problema em 2. E cada um deles vai demorar n sobre 2. n sobre 2. Portanto, o tempo desse nível, digamos assim, vai demorar na mesma n. n sobre 2 mais n sobre 2 continua a dar n. Depois, cada um desses vamos dividir outra vez. Mais uma vez, esse nível vai custar n outra vez. Até que finalmente vai ser θ de 1. E a nossa questão é qual é que é a altura desta árvore. Se nós estamos a dividir o problema sempre em 2, a altura desta árvore vai ser log 2 de n. Mais 1, porque nós temos de ter aqui as nossas folhas. Mas, portanto, se a altura é logarítmica, então o nosso tempo de execução será log de n vezes n, ou n vezes log de n, porque é log de n vezes que temos que executar algo que demora n tempo. E daí chegamos aqui ao nosso tempo de θ de n log n. Agora, algo muito útil é a previsão do tempo de execução. Por exemplo, temos um algoritmo que é quadrático, n ao quadrado, e que demora 1 segundo para um n de 5000. Nossa questão é quanto tempo é que demorará se o input será ou for do tamanho 10.000, por exemplo. Isto é basicamente duplicar o input. Então nós podemos fazer algo deste género, 2n ao quadrado, e dividimos pelo n ao quadrado, que é o nosso inicial. E passamos a ter 4. Portanto, passaria a demorar 4 segundos. O tempo iria quadriplicar se nós duplicarmos o input. Lá está, isto é algo que nós não conseguimos fazer se for tempos exponenciais. Ou que conseguimos, mas não vai ser regular. Portanto, nós não conseguimos simplesmente, ao duplicar este input, quanto é que vai crescer? Não vai ser o mesmo se nós duplicarmos outro input. Quanto maior for o input que duplicar, maior ou mais aumenta o tempo, o fator de crescimento. Portanto, não teríamos aqui um valor constante. Lá está, se fosse O de n, duplicar o tamanho do n, simplesmente duplicaria o tempo que demora. Se fosse O de 2 elevado a n, lá está, exponencial, seria o quadrado. Portanto, 2 elevado a 2n, que é a mesma coisa que 2 elevado a n ao quadrado. Portanto, nós não conseguimos chegar a esta constante. Passaria a ser, lá está, enorme. E foi este o vídeo. Espero que tenham aprendido alguma coisa. E é isso.